Seu teto tá um pouquinho mais. É. Não, e outra coisa. Gente, vamos começar? Então, gente, boa tarde a todos. Show. Entendi. Gostei desse negócio aqui. Cadê alguém do meu grupo 1 aí para auxiliar na técnica aqui? Seu irmão, chama o seu irmão aí. Vamos falar aqui no microfone móvel para que possa gravar o áudio. Isso. Oi, gente. Tem emoção, gente. Fala assim. Vai tremer, hein? Onde é que liga? Primeiro a senha e o primeiro botão à esquerda. Primeiro botão esquerdo. Então, É uma brincadeira. Ó, a gente chegou a aquelas contribuições ali. Essa foi a maneira que a gente achou de graficamente representar, que a gente acabou, enfim, mais dialogando mesmo, que era a proposta e tal. Então, aí eu e Chile vamos falar sobre os tópicos que estão ali, que depois vocês podem olhar mais aproximadamente. As provocações foram a respeito dos temas a ética política da prática, né, na assistência social, a técnica, a formação, a estratégia de intervenção, o protagonismo dos usuários e os trabalhadores, né, foram as provocações lançadas em relação aos SUAS. E a partir desses eixos, desses pontos, a gente chegou a algumas coisas. A primeira coisa que a gente chegou foi sobre o atendimento em conjunto psicólogo e assistente social. A gente discutiu no grupo, né, Tina?
da ideia de que, como todos no SUAS somos técnicos sociais, né, não necessariamente a formação dá como o Fabiano falou, uma diferença mínima, talvez ali na escuta, mas enfim, a ideia é que sejamos todos, que a prática seja a mesma. Então, surgiu a ideia de que atendimentos conjuntos poderiam ser uma coisa legal, assim, no sentido de afinar os técnicos sociais de formações diferentes. Eu acredito que funcionariam assim, tanto facilita na intersetorialidade, porque quando os profissionais trabalham juntos, interagem juntos, eles também aprendem juntos, né, a perceber o trabalho do outro, como também enriquece o atendimento para o usuário, porque são visões diferentes, vendo o mesmo problema, né? Então, seria nesse sentido, basicamente. Outro ponto que a gente tocou foi a aproximação da ponta com a gestão. Uma coisa que aqui no município de Belo Horizonte é complicada. No entanto, no nosso grupo tem uma pessoa do município de Vieira, né? Que inclusive é gestora lá da assistência social lá, né? Então é uma realidade diferente enfim, cada lugar tem sua realidade, né? Entre a capital e os municípios no interior. Aqui não existe essa aproximação no sentido de planejamento, no sentido, enfim, a gente achou que isso está meio capenga, digamos assim, aqui. Enfim, discutimos isso, por isso falamos. Você tem algo a acrescentar sobre isso? Bom, na experiência do meu município, de Parceiro, nós temos essa experiência de que a ponta começou a participar mais da gestão, até por ter uma dificuldade mesmo da própria gestão, e ela nos deu uma abertura, né? Ela percebeu por não ser da área, muita coisa ela não dominava, e os trabalhadores da ponta começaram a fazer reuniões de capacitação, a construir documentos que falavam sobre a situação, ia levar para a gestão, ia criar espaços de discussões. E com isso, teve uma aproximação muito importante, porque a assistência está ainda, né, sendo implementada no município como deve ser, e o olhar técnico está sendo também respeitado nesse sentido, porque às vezes acontece na gestão tomar atitudes ou decisões que comprometem totalmente o atendimento. Lá nós estamos tentando variar isso, né? Tem a questão da gestão e tem a questão do técnico que tenta caminhar junto no sentido da política. O outro ponto foi o equilíbrio entre a demanda e a capacidade técnica. A velha discussão, 28 casos é possível ou não é possível? Tem tanta gente precisando da assistência e nós estamos sobrecarregados. Então a gente perpassou, né, nas nossas discussões. E a questão também da qualidade, né? Como se pode trabalhar isso levando em conta a qualidade? Até quando um técnico ou dois técnicos, se for um atendimento consegue fazer um atendimento de qualidade que consiga chegar a algum tipo de resposta para o usuário, não seja só um atendimento para fechar papel. Outro ponto, foram 6 pontos, fortalecer a intersetorialidade. Uma coisa que foi muito levantada foi a resolutividade quando chega no momento de você precisar da saúde, de você precisar da justiça, por exemplo. Que quando chega na saúde, que foi o exemplo que a gente mais falou, né, China? Aquilo acaba, a gente não tem uma resposta. E aí, acaba que em algum momento, uma coisa que a gente falou muito, e aí? Nós psicólogos vamos fazer atendimento psicoterápico, eu sei que não pode, a gente não vamos começar a discussão agora, mas perpassou. E aí, nós vamos fazer porque a saúde não está conseguindo fazer? Então, foi essa discussão. China certamente tem algo a acrescentar sobre isso. No caso, seria assim, ter a questão de uma possibilidade que às vezes também não deve que acontece, pode ser que o serviço, por não conseguir comportar o atendimento, simplesmente manda para o outro, né? Acontece também. Mas há os casos em que, quando a gente faz o atendimento correto da assistência, vai lá, faz levantamento, o estudo da família, ver todas as possibilidades de ajudar. Nós esbarramos em encaminhamentos de outras políticas, principalmente da saúde. Então, não adianta, a gente continua fazendo o acompanhamento, faz a inclusão, encaminha o benefício, acompanha o serviço de convivência, faz reunião, faz tudo, mas a gente sabe que existe uma demanda ali que a assistência não vai atender. Então, aquele atendimento vai ficar capenga, né? Não vai ter como. E é nesse sentido que precisa fortalecer essa intersetorialidade, porque se for ver como deve funcionar mesmo, pelo menos que a gente consegue entender, é que se cada política fizer
penúltimo ponto que perpassou nessas discussões foi a necessidade da supervisão da formação permanente. Né? A formação permanente já está preconizada e tudo, mas acontecer é uma coisa que a gente não vê com tanta força. E a supervisão é realmente mais do que a discussão de casos, é a necessidade de um olhar externo sobre o trabalho do técnico social. Como assim um olhar externo? Um olhar externo à sua equipe de trabalho. Na minha equipe de trabalho, por exemplo, não tem supervisor. Então eu estou ali sozinho, de repente eu quero dialogar para além de discutir caso. E a assistência social do município de Belo Horizonte, pelo menos no meu serviço, não disponibiliza um técnico que não tenha casos para ser supervisor. Que não, supervisor, o cara sabe mais do que as pessoas? Não. É porque ele está de um lugar onde ele tem uma visão que não é aquela visão enfurnada nas pastinhas, né? E lendo pastinha o tempo todo. Então seria isso. Sheila, por favor. Eu faço assim, ela. Isso, tudo bem. Mas aqui, né? Porque Qual setor que você está? Eu estou na alta complexidade no SAR. Isso. Até há uma grande necessidade, uma grande demanda pela supervisão. Houve durante um tempo, mas gerencialmente isso foi, né? Como a gente já sabe o que acontece. no caso, uma coisa que complementa o que você falou é a questão do espaço. Dentro da formação permanente, o espaço de criação. Por quê? O que acontece? Nós estamos construindo uma política, né? Então, nós temos situações que elas simplesmente extrapolam o que nós estamos acostumados a atender. E chega naquele momento, se o técnico, se quem está na ponta não se propõe a ter alguma postura diante daquilo, o atendimento para. Então, tem momentos que você precisa estudar mais, que você tem que buscar outras possibilidades, tem que buscar essa supervisão, você tem que descobrir outros meios que não existem hoje dentro da política para resolver o problema daquela família. Você tem que pesquisar, você tem que buscar, você tem que ser proativo. Mas você só consegue fazer isso se você tiver também espaço para elaborar o que você faz no dia a dia. Não adianta você chegar lá da manhã até a tarde, ou se você trabalha no horário da manhã até o meio-dia, do meio-dia até a tarde, e só trabalhar, e a gente vai tentar refletir sobre aquilo, elaborar aquilo e voltar novamente ativo. Então são duas questões, talvez, né, que tem que ter aqui, a questão desse espaço do elaborar e a questão desse buscar para poder continuar a construir o serviço que está sendo construído. O último ponto, então, que perpassou nessas discussões sobre essas provocações iniciais foi o protagonismo, tanto do usuário quanto do técnico. Então, falamos nesse sentido sobre até que ponto os técnicos estão empoderados suficientemente para fomentar o protagonismo dos usuários. Uma outra coisa que também falou bastante foi se realmente o sistema tem possibilidade, tem abertura suficiente para um protagonismo completo dos usuários, porque de certa forma, e dos trabalhadores, porque de certa forma o protagonismo ideal dos usuários seria o final do SUAS, que não precisaríamos mais dele. Então foram esses questionamentos em relação a esse tema que perpassaram as discussões e que evidentemente Sheila a exposição detalhada. Só para completar sobre o que você está dizendo, essa questão, foi até uma proposta de uma pessoa que chegou, foi a Carla, né? Veio uma proposta assim, de que nós deveríamos participar mais do fórum, que nós devemos ter meses de negociações, mas por uma experiência que eu tenho percebido, acontece o seguinte: os trabalhadores, antes de trabalhadores, eles fazem parte do nosso povo, da nossa sociedade, né? Então a gente tem todo um contexto, tem toda uma cultura. E nós sabemos que o brasileiro ele não é protagonista, certo? Ele pode estar aprendendo a fazer isso. Então, esse trabalhador também está aprendendo a fazer isso. Quando a gente chega lá, por exemplo, chegava lá e falava assim, gente, vamos sentar e conversar, vamos sentar e discutir, a gente sentia que havia um esvaziamento, o pessoal assustava. Quando se procurou ouvir esse trabalhador na sua demanda, chegou e falou assim, tá bom, então qual a dúvida que você tem aqui? O que está acontecendo? Qual que é o seu problema? Onde você precisa ir?
que está havendo? Então, a gente conseguiu perceber mais esse trabalhador e ele também se percebeu direitos, se percebeu capaz de fazer alguma coisa. Né? E, ao mesmo tempo, ele começou a ver o direito do usuário. E, ao mesmo tempo, ele começou a querer discutir. E, ao mesmo tempo, ele aceitou ir para o fórum, ir para a mesa. Percebe? O movimento é contrário. Então, seria mais ou menos isso. Sem falar. Secura do ar. Oi, ela tá esgotando, ajuda ela. Água, gente. Então, gente, uma coisa que eu me recordo na discussão sobre esse tema que foi interessante foi um exemplo dado por alguém no grupo, que eu não vou me recordar agora, de talvez tenha sido a própria Sheila, não, foi o Marcelo que deu exemplo. Foi o Marcelo. Desculpa, gente. O Marcelo deu um exemplo de um trabalho em comunidade, realizado em comunidade, que juntava a comunidade para discutir questões da própria comunidade, e que um belo dia, né, Marcelo, as pessoas que se reuniam com os técnicos, né, que foram lá fomentar isso, começaram a se reunir a parte dos técnicos. E que os técnicos, de certa forma, acharam ruim. Peraí, que autonomia é essa que vocês estão tendo? Era autonomia, mas tem um limite. Para discutir o trabalho dos técnicos. Então, até que ponto é possível, até que ponto é desejável, em termos de sistema, né, essa autonomia tanto dos técnicos quanto dos usuários. E eu acho que finalizamos, então, essas contribuições do nosso grupo sobre esses temas. E é isso. Próximo. Grupo 2. Estão entendendo, né? Não somos invasores, não somos invasores, não somos invasores, não somos invasores, não somos. Não somos invasores, não somos invasores, não somos invasores. O nosso grupo ele começou discutindo a questão dos lugares, né? Os serviços, equipamentos, as coisas. Vai ficar tremendo, vai ficar assim, eu fico nervoso. E aí até que a gente chegou para o lugar do psicólogo. E aí na questão do psicólogo tem essa questão de o quanto que a gente invade e não invade, a gente fez o reverso, a gente virou para pensar o que a gente ocupa. E aí a gente começou a pensar que a gente, quanto psicólogo, precisa reconhecer qual é a contribuição que a gente tem no SUAS. Né? Nós temos duas contribuições que são muito fáceis, que já estão na nossa formação. Uma delas é discutir casos, já está dentro, já faz parte da formação do psicólogo isso. O que é um caso? Quem é esse sujeito que vem? Independente da matriz teórica, a assistência social, no caso, ela tem que pegar o conhecimento emprestado de alguém para que ela possa pensar isso daí. Né? E uma outra questão é que a gente consegue discutir a organização social, né? Uma comunidade, um território, um agrupamento de pessoas, as coisas. Isso também está dentro da nossa formação, que são duas características importantes dentro da assistência social que a gente precisa trabalhar com elas. E isso seria uma forma de a gente reconhecer e começar a ocupar também o nosso lugar. Não é só a gente, não é permitir, a palavra não é essa, mas não é só a gente prestar a ideia de que a gente invade a assistência social, né, como se a gente reconhecesse que o outro nos dá esse lugar de invasores. Né, mas sim o lugar de que assim, nós estamos entrando, a gente precisa ocupar um lugar e nós temos isso para contribuir. Foi isso. E o vandalismo? E o vandalismo? Número 3.
Nossa discussão ficou em algumas das dimensões, né? Acho que não ficou preso naquilo e isso também diz, né, de alguma coisa. E nós dividimos aqui, cada um com uma parte, e a que me cabe foi uma que o Ítalo falou assim: não vamos entrar nessa discussão. Na discussão do atendimento psicoterápico, dessa questão se é terapêutico, se não é terapêutico, pode ou não pode, clínica, né? Faz ou não faz, o que é isso? A Márcia, antes de sair da sala, tinha feito uma colocação se o fato disso ser imposto, se a gente também não repete isso, isso está imposto e não posso fazer. Né? Então, a gente discutiu um pouco sobre o que é esse clínico. Né? A Cláudia vai falar da questão da formação, então assim, a gente já veio de uma formação, todos, né, falaram que a gente veio de uma formação voltada numa psicologia clínica, né, consultório, e aí a gente começou a questionar que clínica que é essa, né, que a gente fala dessa clínica curativa, né, dessa clínica que nos é ensinada, né, e entramos para a questão da clínica como uma questão da promoção, né, promoção de saúde, de qualidade, promoção social. Se a gente não pode falar que o psicólogo na assistência social faz clínica, mas uma outra clínica, né? Então aí entramos na questão da terminologia de clínica, né? O Carlos colocou, mas o que é então o atendimento psicossocial, o que é terapêutico, o que não é terapêutico, né? E aí ficamos nessa discussão. Então, o que a gente, até pensando em como sair do impasse, porque isso aparece, né? Acho que há muito tempo que isso aparece nas discussões, nos lugares que a gente vai, pegar a questão já dos documentos, os protocolos, tanto do MDS quanto os documentos do CRP, né, fazer uma releitura desses documentos, ver se ele responde a essa questão, se não, propor isso, né, para a comissão, para o CRP, para esses outros lugares, de se pensar o que é isso, então. Né? Porque aí entrou na questão da identidade do psicólogo no SUAS, que não se vê, mas eu não sou psicólogo quando eu trabalho no SUAS, porque eu não faço psicoterapia. Né? Então isso vai influenciando. Então pensamos nessa estratégia. Assim. Bom, na questão ético-política, né, o nosso grupo pensou da seguinte forma, né? Nós precisamos de ocupar os espaços de controle social. A voz, ela se dá através dos conselhos, tá? Nós estamos sem representantes hoje no Conselho Nacional de Assistência Social. E quem financia a política pública, né, é a União e o Estado com algum cofinanciamento dos municípios. Gente, e não sejamos ingênuos, né? Manda é onde sai o dinheiro, é verdade ou não é? Então, quem está financiando a política pública, se nós não temos uma presença ali para ter voz ali, nós somos engolidos o tempo inteiro. Nós estamos sem voz, né, Márcia, no Conselho Nacional de Assistência, não estamos? Então, olha só, olha a implicação disso, né? Estamos sem voz, sem representantes da psicologia no Conselho Nacional de Assistência Social. Né? Nós não temos voz nos conselhos municipais de assistência social, porque são os conselhos que deliberam para o órgão gestor. Então, nós precisamos de nos implicarmos, né, nessa participação dentro dos conselhos. Esse foi o nosso entendimento. Bom, e aí a gente, como a Ana Paula já mencionou, a gente enfatizou muito esse eixo da formação, né?
que a discussão surgiu no grupo foi a seguinte, conforme já foi bem colocado, né, o espaço está ocupado, está com o campo aí aberto para ser cada vez mais ocupado. Então, assim, eu acho que, na verdade, nós fomos para esse campo, se abriu com o que tínhamos de conhecimento, né? E agora acho que já estamos lá e produzindo muito conhecimento já também, né? Tem muito saber aí sendo produzido. Então, eu acho que tem que ter essa volta agora, numa pressão maior de revisão mesmo dos currículos de psicologia, né? Porque eu acho assim, existe essa defasagem aí que não faz mais sentido, né? Eu acho que a gente tem que começar a ir mais preparado para esse campo, né? Já lá no currículo de formação, legislação, né? Garantia de direitos, a gente já começar a se familiarizar com essa linguagem, porque a gente foi e aí começou a complementar o conhecimento da forma que foi dando conta. Né? Então, assim, a gente sabe que não é competência do Conselho, né, isso, mas a gente pode estar pressionando as instâncias competentes para estar mexendo nessa revisão de currículo aí para ontem, porque é um campo em ascensão, em crescimento. Acho que foi isso, basicamente, né? Tem mais alguma coisa? Não sei se a Beth quer falar alguma coisa. Não. Beleza? Então, sem cartaz, sem manifestação. Eu não estava na mesa. Aí, não, você não é. Olá, tá lá? Fica aqui embaixo também, gente. Vamos ocupar o espaço. Vamos ocupar aqui também.
Débora. Sem palavras, né? Pessoal, o grupo 4, deixa os comentários, tá? Grupo 5. Tá bom. É o 6? Quem não se apresentou? É o 6. Para de falar. Ela tá aqui. Então, gente, o nosso grupo, né, a gente houve uma descoberta que a maioria é do interior. Então, eu tô aqui representando o interior, eu sou de Passabém, é uma cidadezinha que tem 2.000 habitantes, muito pequenininha mesmo, e assim, um grande enfrentamento que a gente tem lá é isso aqui, ó. Questão política e continuidade dos serviços. Porque o que acontece, gente? Muitas vezes a gente começa, tem um trabalho bacana, aí muda o prefeito. Sai todo mundo, né? Então, assim, o que eu vim passar um pouco, assim, foi a questão do concurso, que não tem, e aí é contratado, e aí se... Gente, aconteceu um caso lá, que uma menina, a psicóloga antes de mim, ela começou a namorar um cara da oposição. Adivinha o que aconteceu com ela? Mandada embora, entendeu? Então, assim, infelizmente, a gente não tem autonomia, né? Pode deixar. Então, aí eu pedi os outros, né, do interior para falar um pouquinho. Aí eles trouxeram. A questão da função do psicólogo e do assistente social, que no interior, ela é bem confundida, assim, que ninguém sabe o que faz. O psicólogo faz o serviço do assistente social, o social faz o serviço do psicólogo. Fica como se o psicólogo fosse a sombra do assistente, porque o dono do caso é o assistente, né? A gente já chega lá com o assistente social lá. Então fica assim, a gente está querendo mesmo a questão mesmo de saber qual é a função e o que o psicólogo faz dentro do CRAS. Ter esse esclarecimento mesmo. É só uma observação, o grupo partiu, né, assim, na roda de conversa, de um levantamento de dicotomias. Né? Foram surgindo questões polarizadas, né, assim, que a gente achou importante trazer um pouquinho, né, representar cada uma delas aqui. E essa questão que ela falou, né, do papel do psicólogo e do assistente social, ela perpassa por uma questão objetiva e uma questão subjetiva, né? Porque, tem um exemplo lá, esses dias para trás, semana passada, pediram para mim ir na casa fazer uma visita porque a pessoa estava com depressão. Aí eu fui lá na casa, na hora que eu cheguei para fazer visita, era a psicóloga da saúde lá fazendo. Aí ela falou assim, não, o paciente é meu, pode ir embora. Esse aprimoramento, sabe? Aí eu pensei assim, mas como é a questão social dessa depressão? Né? Aí começou um pouquinho com o moço. O moço falou que tinha acabado de perder o emprego. Foi. Tem uma depressão que perdeu o emprego. Esse talento que a gente vive. Então, assim, você passa por essas duas questões, né? Eu acho que todo profissional ele tem que saber
lhe dá seu limite, né? O psicólogo da saúde tem essa função, o psicólogo do CRAS tem essa função, né? Muito vai estar entrelaçado junto, né? A relação do SUS com o SUS, né? É nova, o SUS de 2004 para cá. Então, assim, a gente tem que construir nossa identidade com mais rigor, né? Com mais técnica, ser mais profissional, para esse indivíduo educação melhor, né? A gente está estudando, eu acho que nós estamos no interior, temos pouco essa profissionalização, estudamos mais isso. Deixa eu entrar na minha parte, né? A parte de formação profissional. Na verdade, eu não sou do interior, eu estou do interior, sou daqui de BH, mas trabalho lá em São Paulo. Então, a gente debateu muito sobre esse assunto e algumas outras pessoas também já falaram aqui. A questão da nossa formação, a questão das pessoas do interior que coloquem menos instrução, né, menos oportunidade de estudar também. Né, a questão da formação da gente na faculdade, né, o que a gente pode aproveitar, o que a gente está aproveitando. Os livros das faculdades também têm que ser dados, né? Muitos aqui não tinham experiência com as políticas públicas. Eu, na faculdade, eu tive um pouco mais de experiência, mas caí no CRAS também de paraquedas. Não sabia nem o que fazia. E é claro que a gente falou aqui também do território. E cada território, né, é uma abordagem diferente, a gente tem que chegar lá, a gente tem que ver o que acontece em determinado território. É claro que eu formei aqui em BH, trabalho lá em Rubel, lá é outra realidade. Então a gente chegar e avaliar também o território que a gente vai trabalhar. E pensando um pouco na questão do território, né, a gente cai na terapia, né? Na tipificação, principalmente na básica, a gente não faz terapia. Aí surgiu essa questão, né? E aí, o psicólogo vai fazer terapia, não tem terapia, o psicólogo não trabalha. Mas não, aí a gente pensa que a gente conversando com o psicólogo, o trabalho do psicólogo é com a informação para aquele usuário, é promover espaços, processos de conscientização, que não necessariamente pode ter um fim terapêutico, mas não é terapia, né? Então e outra coisa também que ficou bem nesse processo de emancipação, que é a participação do psicólogo mesmo, né? O psicólogo, ele tem que tem não, né, gente? Foi construído um psicólogo apolítico, né? O psicólogo tem que ser cidadão, ocupar os espaços, fóruns, o sindicato, diversos âmbitos, né? Então a gente pensou numa forma de trabalhar essas dicotomias, né? Nessa síntese, foi mais ou menos... A ideia é de que esse psicólogo ou psicóloga, esse cidadão, a hashtag, seja atravessado por todas essas dimensões do trabalho, na constituição de uma identidade, então, do psicólogo suas, um psicólogo que, então, seja atravessado por todas essas dimensões que nós discutimos, né, para superar essas dicotomias tão presentes aí no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Eu acho que tem que A gente pode sentar aqui no chão, que tá tudo formal lá na pode pegar agora vai começar na moral, né? Chama na moral. Vocês
pode nos presentear com o nosso teatro. Então, o ponto que me chama a atenção, claro que tem muito mais coisas, só para ressaltar algumas coisas. O ponto que chamou a atenção foi na questão da aproximação da ponta com a gestão. Né? Tem ali uma dimensão, uma concepção, né, do próprio trabalho. Superar, aproveitando o termo, né, do último grupo, superar a dicotomia, né, entre quem planeja e quem executa. Esse é um dos pontos que me parece mais ricos, na medida em que, nesse momento que a gente está vivendo, né, desse aparecimento aí da democracia participativa, né? Aí eu ia colocar ou seja, não dá para estar em jogo aí na minha percepção em relação a essa proposta, a esse direcionamento, é que nós não podemos nos conceber, né, num lugar de executores de manuais que foram concebidos a partir de uma racionalidade eminentemente tecnocrática. Né? Então, a gente sabe dos limites naturais, né, dos manuais. Então, é nesse sentido que há aí a perspectiva de dar ao trabalho um outro contorno, né? Ao trabalho cotidiano de cada um de nós na ponta, a princípio na ponta, um outro contorno, que não é o de executores de metodologias engessadas, né? Mas em que os problemas vividos por cada um de nós na ponta possam repercutir na permanente abertura e rediscussão dessas metodologias. E nesse sentido, aparece também como eixo dentro dessa discussão a perspectiva da supervisão da formação permanente. Né? Ainda no grupo 1, isso me chamou a atenção. Quer dizer, nós queremos discutir a nossa prática em torno do caso. Né? Então não é discutir a metodologia a partir de uma abstração ou de uma dimensão genérica. Né? Nós queremos discutir o nosso trabalho a partir do caso, ter esse elemento, esse olhar de um outro de fora que nos ajuda a pensar os impasses que o caso nos coloca. Né? E essa posição que é muito rica, né? Nós estamos dizendo que nós admitimos que precisamos discutir, assumimos a nossa posição de não saber, né? E ficamos, não precisamos acreditar que tem alguém que sabe. Quer dizer, até o estilo desse nosso encontro, né? Não estamos acreditando em alguém que sabe, nós estamos acreditando que nós podemos ficar à vontade na posição de não saber. Né? E queremos construir a partir daí. Né? Um primeiro comentário, depois eu vou. Bom, gente, eu queria começar falando assim, como que eu achei legal esse momento, né? Eu acho que todo mundo, acho que está claro. A gente chegou meio ressabiado. Eu confesso que eu tive algumas resistências lá no grupo de organização. Eu falava, gente, o negócio tá solto demais, né? Negócio de dinâmica, né? Psicólogo não gosta de dinâmica. Mas como que foi importante esse processo, né, que a gente construiu, já que começou a falar disso, né? Essa ideia da gente vir esperando que vá ter alguém que fale pra gente, né? Nessas palestras mais tradicionais, esses eventos mais tradicionais que a gente já participou. E como que a ideia aqui foi outra, né? Assim, nós primeiro precisamos falar do que a gente já tem, do que a gente já sabe, do que a gente já vem construindo nessa trajetória. E nós temos muito para falar, e eu acho que isso ficou muito claro aqui. Outra coisa que fica claro, nós somos criativos, nós temos formas muito diferentes de expressar o que a gente pensa. Eu acho que isso fica claro aqui nas apresentações, né? Então, assim, isso também serve para nos dizer de alguma coisa. O que é psicologia
tá, ou poderia estar fazendo de inovador, de criativo, de algo que a gente já tem. Porque às vezes a gente fica nesse lugar do não saber, do não tem, e esquece o tanto de coisa que a gente tem, que a gente aprende sim na nossa formação, que a gente vivencia na nossa formação, mas não sei, a gente esquece, a gente chega lá no serviço e a gente se adequa demais àquele modelinho, né? E a gente deixa de ser criativo como a gente foi aqui, quando a gente tem espaço, como que isso pode aparecer. Então, assim, eu queria falar que a gente acertou na metodologia, e eu acho que o grupo mesmo tem muito a dizer, né? Então, assim, a importância da gente ter encontros onde a gente mesmo esteja construindo. A identidade da psicologia, ela não vai vir de cima para baixo. A identidade da psicologia no SUAS foi algo muito falado. Pode-se fazer referências, a gente faz, o CREPOP faz, que vão nortear, que vão ser um eixo aí, mas essa identidade ela vai ser construída por nós, né? Ninguém vai nos dizer qual que é a nossa identidade. Então, acho que cada vez mais encontros como esse, momentos de troca, eu sei que esse grupo novo que está entrando na prefeitura está com um gás legal de conversar, de discutir, de problematizar. Eu acho que isso diz muito aí da construção do lugar da identidade da psicologia na assistência social. Eu queria falar também da importância, assim, que grupo diverso que é esse que está aqui, né? Estou vendo a Cláudia aqui, né? Eu trabalhei na prefeitura em 90 e poucos. Ela já estava lá. Entregou. O meu consolo é que você também estava. Vocês são pré-loas. Como tem gente estudante aqui que está chegando para saber, como tem muitos profissionais que passaram no concurso e ainda vão assumir, mas já estão aqui para ir conhecendo, né? Como tem gente da gestão e gente do serviço, como tem gente da universidade que está pesquisando, isso também diz de uma riqueza, né? O SUAS é construído por pessoas muito diferentes. E essa diversidade, eu acho que ela está expressa aqui, ela é importante, né? Queria alertar para a questão de gênero, né? No começo eu fui ficando preocupada, porque o primeiro grupo quem veio foi um homem apresentar, no segundo grupo veio um homem apresentar, eu falei assim, uma profissão de 89% de mulheres, os homens ainda ocupam de alguma forma muitos espaços de representação. Pode parecer bobeira, tem gente que acha que é bobeira quando a gente começa a falar de gênero, né? Lá na Assembleia Popular mesmo, não sei se alguém estava lá, essa discussão apareceu e foi abafada, porque o povo falou que bobagem, por exemplo. Eu não posso ficar dando muito parênteses não, né? Tem pouco tempo. Pode. Posso. Lá na Assembleia da Câmara, eu escolhi uma comissão de 10 pessoas para ir para a mesa de negociação com Lacerda. E aí se propôs uma divisão de gênero, 5 mulheres e 5 homens, paridade. Que bobagem! Que bobagem esse negócio, vamos pela competência, não sei o quê. Perdeu a proposta de paridade de gênero, e aí na hora de se inscrever, inscreveram 30 homens e 10 mulheres para ir para essa mesa. Isso diz de algo, gente. Isso diz de algo. Quem que hoje ainda ocupa os lugares de poder, né? Quem ainda está nas representações, ainda é um homem. Então, assim, a gente tem que, de alguma forma, fazer essa discussão, né, da paridade de gênero. Só um parênteses. Então, acho que assim, essa discussão coletiva é importante. O segundo ponto que eu queria falar, a noção de que o trabalhador da assistência, nós somos trabalhadoras e trabalhadores da assistência, né? Eu acho que isso nos dá uma identidade, antes de ser psicóloga ou psicólogo, a gente está num lugar de trabalhadora, né? E isso, a trabalhadora, vou falar no feminino, tá, gente? A trabalhadora da assistência é uma atora social importante na política, né? Eu acho que a gente tem que ir tendo mais noção disso, né? Quem que hoje são os atores da assistência? Os usuários, as entidades, o governo e os trabalhadores, né? Então a gente está num lugar importante que eu acho que a gente precisa assumir um pouco mais esse lugar, que é difícil porque vem daquilo que o Eustáquio falou, né? E que vários falaram. Na nossa formação a gente não tem essa formação política tão forte, isso já sai como uma diretriz importante, né? A formação política ela é importante para a gente se enxergar nesse outro lugar aí de ator social. Então, nesse ponto que eu acho interessante a intervenção do grupo 2, da
deixam trabalhar, eles não nos entendem, eles não compreendem a natureza da nossa intervenção, o modo de nós, né? E precisamos ocupar a partir da natureza da nossa intervenção. Né? E nesse sentido que eu queria fazer um paralelo também, um gancho, né, com o início do grupo 3, que é a dimensão da discussão do psicoterápico, do clínico, do terapêutico. Né? Quer dizer, essa é uma discussão enorme, como o grupo apontou. Eu acho que, eu pelo menos adoro esse debate, acho que nós precisamos fazer com possibilidade. Talvez seja um tema, né, para o próximo encontro, que de alguma forma isso nos caracteriza, né? Então, quando diz assim, não, vocês não podem fazer isso, aí que a gente entra nessa dicotomia da invasão, né, do invasor, porque se eu não posso fazer uma coisa que me caracteriza, o que eu vou fazer? Né? Aí eu invado, mas eu me submeto. Né? Há uma lógica que traz como imperativo não clínico, não terapêutico. Então, uma invasão, nós somos invasores, mas é muito paradoxo para a minha cabeça, né? Invasores que se submetem, não dá, não combina esse troço. Então, não somos mesmo invasores, nós temos algo que nos caracteriza, que não é exatamente, não é só a clínica, né? Eu e Márcia, a gente brinca com isso há muito tempo, vamos continuar. Mas isso nos caracteriza. E eu, isso é bem claro, como o grupo 2 falou, né? Quando a gente fala de clínica, a gente não está falando de consultório, né? De clínica liberal privada, né? A clínica é um modus operandi, né? É uma lógica de raciocínio, né? Que não é individualista, que não é reducionista, né? Então, clínica no sentido de klinos, né? De se inclinar, né? Clínica é aquele que aprende com o objeto, com o sujeito que está ali na frente, né? Clinicar é aprender com o sujeito, né? Seja ele uma pessoa, uma família, uma comunidade, o que seja. Então, dentro dessa lógica da invasão, da ocupação e fazendo esse tripé, né? A clínica, a psicoterapia, esse mundo aí, invasão, ocupação, acho que essas coisas se articulam muito, né? E aí é nesse ponto que a gente às vezes fica na dimensão da identidade, né? Que o outro grupo também aparece, né? Quer dizer, isso tem que ser... Então eu perdi minha identidade? Não, né? Como é que nós vamos levar tudo isso que nós temos, nessa diversidade da nossa formação, né? Que é bastante complexa, bastante abrangente, né? Como é que nós vamos repercutir, ou absorver, ou trabalhar com os pares, né, essa dimensão de todos os operadores que nós temos, né, à nossa disposição? É um pouco esse comentário. Eu acho que assim, essa questão do que a psicologia vai fazer no SUAS, ela aparece o tempo todo, né? Realmente eu também acho que a gente precisa de mais espaços para essa discussão, né? Então, assim, inicialmente essa coisa da psicoterapia, né, e do terapêutico. A psicologia não pode, a gente não pode fazer psicoterapia lá, né? E aí a discussão que eu estava provocando no grupo foi essa, assim, nós não fazemos porque veio alguma coisa e alguém de cima e falou, vocês não podem fazer. E aí a gente começa então a repetir que não pode, ou a gente não faz porque a gente realmente acredita que não deve fazer. Eu acho que essa é uma discussão importante da gente pensar, né? Alguém nos falou, porque no grupo saiu assim, a gente sabe que é proibido fazer clínica, a gente sabe que é proibido fazer terapia, psicoterapia, né? É proibido, mas por quem que foi? E por que foi proibido? Por que não pode, né? Então, assim, a gente tentar construir que lugar que é esse da psicologia. E aí a psicoterapia e o terapêutico, né? Assim, eu acho que essa diferenciação também é importante, né? Assim, eu acredito que o terapêutico é qualquer coisa que promove mudança. Né? Então, assim, eu acho que nessa visão do terapêutico como algo que promove mudança, a nossa ação ela é terapêutica. Eu acho que a gente precisa, é muito confuso, inclusive na tipificação, né? Tá lá falando que o assistente social, as ações do assistente social não podem ser terapêuticas. Eu acho que são terapêuticas. Se a gente compreende o terapêutico nesse sentido da mudança, né, da transformação,
Agora, se a gente fica com o terapêutico muito ligado à questão da psicoterapia, ou da cura, né? Ou da doença, alguma coisa nesse sentido, não, mas se a gente ressignifica o termo terapêutico, nosso trabalho realmente é terapêutico. A questão da clínica em si, eu acho que ela nos remete a um lugar que a psicologia tem e que a sociedade nos vê. Por isso que eu não gosto desse discurso, assim, a gente discute muito, a gente debate muito essas questões aí da clínica, porque eu acho que assim, a clínica já nos chama para um certo lugar e parece que a psicologia só faz clínica, mesmo que seja uma clínica ampliada, uma clínica de todos, uma clínica social, mas ela vem da clínica. É a identidade dela. E a clínica não é, a atuação da psicologia, ela não parte apenas da clínica, né? Então assim, eu chamo de intervenção psicossocial, a intervenção que a gente faz. Outra pessoa pode chamar isso de clínica, né? Mas assim, é um outro lugar. E quando já que você fala assim, a clínica é o inclinar-se sobre o outro. Muitas vezes quando a gente se inclina demais, a gente perde a noção do todo, entendeu? Assim, eu acho que a clínica nos remete a um lugar mais restrito. Um lugar mais restrito, um lugar que você está falando de um certo lugar, de um certo poder. Foucault faz uma discussão muito importante sobre essa desconstrução do termo clínica, né? São discussões iniciais, mas que eu acho que a gente precisa aprofundar mesmo, né? Porque assim, senão a sociedade também, quando a psicóloga está lá, e isso foi discutido em vários grupos, qual que é a visão que a sociedade tem do trabalho da psicologia? É clínico, nesse sentido do clínico, que eu vou levar meu filho lá porque ele está com problema e o psicólogo vai resolver o problema. Os outros profissionais, qual que é o lugar que os outros profissionais põem a psicologia? Também é nesse lugar, do ficar ali, eu tenho um problema de saúde mental, esse tem que ir para o psicólogo, né? Eu estou com um problema ali naquele caso, então assim, a gente fica um pouco nesse lugar de quem vai chegar lá, né? Assim... Oi? Vai mandar para o psicólogo, vai resolver ele vai resolver os problemas. O psicólogo é aquela coisa, né? O psicólogo vai analisar, vai resolver os problemas. Eu acho que a gente tem inúmeras outras formas de intervenção que são para além da clínica. E por que a gente então vai ficar... Por que a clínica é o parâmetro para a gente pensar em outras formas de intervenção? Por que nós não podemos pensar numa forma de intervenção que pode trazer a clínica em consideração, mas eu acho que a clínica não é o grande lugar da psicologia mais. A clínica, mesmo que seja nesse sentido mais aberto, eu acho que isso nos remete a um lugar de poder, um lugar de relações, um lugar de uma visão, né, mais inclinada, de uma visão mais debruçada sobre aquele sujeito. E o que a gente precisa fazer na política de assistência social talvez seja ampliar essa visão, precisa ser abrir, né? E aí surgiu muito essa discussão nos grupos, eu passei pelos grupos, né? Aqui também saiu, mas nos grupos isso foi muito discutido. Esse lugar assim, a psicologia são os profissionais da subjetividade, né? E o que a gente está chamando de subjetividade? Subjetividade no sentido da relação do sujeito com o outro, de uma construção mais coletiva, né? Que a subjetividade ela não é só interna, ela é uma subjetividade que é construída na relação com o outro, com o contexto, com a vida, aí sim, né? Mas essa subjetividade enquanto algo interno, né, nos coloca num lugar muito restrito, né? E aí alguém falou assim, a gente não pode, eu me nego a entregar a cesta básica, porque isso é papel de serviço social. Será que no entregar a cesta básica, nessa concessão do benefício, não existem outras questões que vão ser trabalhadas e que vão nos ampliar?